Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Isso. A gente pode ler junto? Bem forte, 1, 2 e 3. Só um instantinho, você vê que a gente já começa no lugar, né? Aí no terceiro, eu acho que tem uns 3 só que estão lendo aí. Vamos voltar do início mesmo? E eu queria que você prestasse atenção no que está escrito ali. Que alguém escreveu isso aí, e esse alguém está falando de alguém. Eu sou o homem que vi, eu sou o homem que passei, eu sou o homem que sofri. Então volta no primeiro lá. Vamos bem forte. 1, 2 e 3. Amém. Até aqui. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, e que a tua palavra, que é transformadora e poderosa, ao sermos expostos a ela, possamos receber aquilo que o Senhor tem como ensinamento, direcionamento e exortação para esse tempo presente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu estou com um pouquinho de rinite alérgica, por isso que eu pedi até para vocês lerem, para não ficar muito tempo com a cabeça baixa. Mas para a gente entender esse texto, ele se encontra em Lamentações, no capítulo 3, e foi Jeremias que escreveu. Jeremias é conhecido como um profeta maior na Bíblia, e olha que ele não era um homem de grande estatura, Arquimedes. Profetas maiores, a Bíblia ela é dividida entre profetas menores e profetas maiores, Davi. Os profetas menores foram aqueles que deixaram poucas coisas registradas, como Ageu, como Abacuque, como Amós, que são livros muito pequenos. E existem profetas maiores, que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, que escreveram muita coisa e deixaram muitos ensinamentos para nós. Especificamente essa carta é a carta que Jeremias escreveu. Jeremias, ele escreveu 2 livros, especificamente. O primeiro é o livro com o seu próprio nome, Jeremias, e o segundo livro
é o livro com o nome, Bruno, Lamentações de Jeremias. E por que Lamentações de Jeremias? O profeta Jeremias, ele é conhecido também como um profeta chorão, né? Repita comigo, profeta chorão. Por que ele era profeta chorão? Você vê que até na Bíblia o pessoal às vezes bota apelido. Porque ele chorava mesmo, porque ele vivia reclamando, porque ele vivia se lamuriando. E o texto que a gente leu no capítulo 3, a gente vê alguém reclamando e alguém reclamando muito, Lucas. E ele estava reclamando de quem? De quem ele estava reclamando? Alguém pode dizer? De quem? De Deus. Tudo o que ele falou ali quebrou os meus dentes, ficou me espreitando como uma ursa, me destruiu, me despedaçou, quebrou os meus ossos. Ele está falando especificamente de Deus. Ele está realmente entristecido e revoltado com Deus. E aí, para você entender um pouco desse contexto, nós estamos falando exatamente no período do exílio babilônico. Dentro de um contexto de pano de fundo para você entender, Deus resolveu levantar um povo que chamasse pelo nome dele, ou seja, que pudesse ser intitulado como povo dele. E Deus resolveu levantar através de um homem, de um hebreu, de um homem chamado Abrão, lá no Iraque, lá em Ur dos Caldeus. O pai dele, Terá, fabricante de imagens. Deus visita ele, né, em Canaã, em Padã Arã. Ele estava no meio do caminho e Deus visita ele e diz para ele: eu farei de você uma grande nação, você terá um povo numeroso, assim como os grãos de areia, e as estrelas do céu serão incontáveis as suas descendências. Então Abraão, ele é o pai das 5 maiores religiões do mundo hoje. Deus prometeu tudo o que havia cumprido para ele. E a descendência de Abraão foi o que Deus utilizou como patriarcas para construir o povo. Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, José, governador do Egito, o povo no Egito. Depois que Faraó morreu, o povo ficou escravo. Deus levantou Moisés para libertar o povo. Moisés avançou com o povo, Moisés morreu. Josué, junto com o povo, conquistou a terra prometida. Eles expulsaram os 7 povos que moravam na terra prometida. E aí começa o período dos juízes na Bíblia. Juízes eram homens que eram levantados por Deus para julgar a nação de Israel. Eu já estou falando na conquista da terra prometida, em Canaã. E a Bíblia fala que lá em Canaã, o povo começou a olhar para outras nações. E o povo começou a perceber que eles queriam ter um rei. E Deus era o rei da nação. Deus era aquele que se relacionava, governava e era provedor da nação. Só que o povo não se encontrava satisfeito. Então o povo começou a questionar Deus. A gente também quer um rei. A gente quer uma monarquia. Não está legal para a gente. E aí Deus vai, através do profeta Samuel, que era sacerdote, que era profeta e que era juiz, o único que teve essas 3 categorias, e fala para ele: Samuel, avisa para o povo que não é legal ter um rei, porque na configuração atual, eu sou o rei do povo. Se eles quiserem um rei vai ser levantado e vai ficar tudo muito mais difícil, porque ele vai ter toda a autonomia, ele vai poder subjugar os filhos, ele vai poder pegar as filhas e tornar como suas escravas ou suas concubinas, enfim. Mas o povo, invejando outras nações, disse: a gente quer um rei. E Deus disse que levantou um homem segundo o coração do povo. E a Bíblia fala que Saul foi levantado. O texto diz que Samuel foi atrás de Saul, que estava buscando os animais perdidos do seu sogro, do seu pai. E o texto diz que quando Samuel ungiu Saul como rei, no mesmo instante ele foi colocado no trono. E Samuel ungiu, e Samuel entendeu que aquilo que o povo desejava era ruim, porque Samuel era juiz da nação de Israel, e a partir do momento que um rei fosse levantado, nenhum outro juiz iria ter autoridade. E aí eu quero que você se coloque no lugar de Samuel, que havia levantado os seus filhos e preparado os seus filhos para seguir a carreira do pai. Só que nesse momento os sonhos de Samuel foram interrompidos e o povo começou a ser governado por Saul.
Saul, ele reinou durante 40 anos. Repita comigo, 40 anos. Ele reinou durante 40 anos. E ele se precipitou, fez aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. Todo mundo conhece a história. Davi foi levantado, Davi foi colocado como rei. E Davi, ele reinou, foi o segundo rei da nação de Israel, por também 40 anos. Depois que Davi morreu, o seu filho Salomão assumiu o seu lugar. E Salomão também reinou durante 40 anos. Então os 3 primeiros reis da nação de Israel, eles reinaram por 40 anos a nação de Israel. Só que o que aconteceu depois que Salomão morreu? O seu filho Roboão, ele não teve muita habilidade e tato, e ele subjugou o povo de uma forma ainda muito mais pesada, porque Salomão já havia imprimido impostos altíssimos para custear toda a construção do templo, que foi faraônica. E aí ele perdeu a mão e houve uma divisão. Eram 12 tribos. Cada tribo representava um dos filhos de Jacó. 10 filhos de Jacó, mais 2 filhos de José. 12 tribos de Israel. As 12 tribos foram divididas. E aí, a partir daquele momento, ficaram 2 tribos no sul e 10 tribos no norte. As tribos do sul se tornaram capital Jerusalém e as tribos do norte, capital Samaria. E aí, essas 2 tribos, elas lutavam de uma forma individual contra os seus inimigos. E em alguns momentos eles lutavam contra si. Eu estou falando do mesmo povo de Deus. E aí, a tribo do norte, ela foi muito mais profana, ela se afastou muito mais do Senhor. E Deus levantava homens e mulheres para dizer que todas as vezes que o povo dele se afastasse dele, de alguma forma ele enviaria homens para que pudessem subjugar a nação, para que esse povo pudesse se arrepender e ser trazido de volta à presença do Senhor. Então, todas as vezes que o povo se desviava do Senhor, Deus levantava homens, que eram chamados os profetas, e aí a gente entra nessa linha dos profetas, para poder sinalizar arrependimento ao povo. E Deus utilizava as formas mais inesperadas possíveis para trazer de volta os seus filhos, como por exemplo um profeta Amós, um profeta chamado Oséias, que foi levantado por Deus, e ele era um profeta, e a Bíblia fala que Deus levantou ele e falou para ele: eu quero que você vá no prostíbulo, e eu quero que você se case com uma prostituta. E ele foi lá, pegou uma prostituta com o nome Gomer, se casou com ela, e ele ficou algum tempo casado com ela. Eles tiveram alguns filhos dentro da relação, mas os filhos que eles tiveram, Cíntia, não eram filhos deles, porque enquanto eles estavam casados, Gomer traía Oséias. Então todos os filhos de Oséias não foram filhos deles, foram filhos de outros homens. Então ele se casou com uma prostituta e ele não teve nenhuma opção. E depois de ter filhos com ela, Gomer resolveu ir embora. Só que Oséias já estava apaixonado por ela, e ele ficou atrás dela, e ela ficou humilhando ele, e ela foi para um prostíbulo, e depois que ela gastou toda a sua saúde, todo o seu vigor no prostíbulo, que ninguém queria mais ela, que ninguém tinha nenhum tipo de atração por ela, ela foi colocada para fora do prostíbulo, e Deus falou para Oséias: vai lá agora, pega ela de volta, e você vai dar guarida para ela, você vai estar com ela novamente. Então você imagina quanta humilhação esse homem passou. E aí Deus então se revela para a nação dizendo: é isso que vocês fazem comigo, porque vocês me pegam, vocês se relacionam comigo, eu dou para vocês aquilo que vocês querem, eu sou a provisão de vocês, eu abençoo vocês, eu dou a vocês um nome, porque Oséias deu para ela um nome, que ela era uma prostituta. Ele deu para ela uma casa, ele deu para ela uma segurança, e depois que eu dou tudo para vocês, vocês ficam me traindo. O tempo todo vocês me traem, o tempo todo vocês se relacionam com outros deuses. Só que ainda assim o povo não se despertava. E Deus, lá em Isaías, 600 anos antes de Cristo, havia já sinalizado que levantaria uma nação poderosa para poder subjugar o povo e levar para um cativeiro babilônico por 70 anos. Que o povo de Deus ia ser levado para a Babilônia.
E por 70 anos eles iriam ficar lá presos na Babilônia, sem poder sair de lá. E depois de 70 anos, Deus iria trazer de volta esse povo. Então, nem tudo que a gente lê na Bíblia é uma surpresa, porque os profetas, eles foram levantados por Deus para revelar os planos de Deus para o seu povo. E aí, nesse momento aqui, a gente vai entender o que aconteceu. O profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus na Babilônia, porque o rei Nabucodonosor, no ano 586, ele foi levantado, sitiou Jerusalém, e depois de sitiar Jerusalém, por alguns anos, ele conseguiu conquistar Jerusalém, e ele levou para a Babilônia os mais influentes, os mais estudados, os que tinham, na visão dele, uma capacidade de estar numa melhor posição na Babilônia, e ele levou. Ele destruiu o templo, e só ficou em ruínas a cidade de Jerusalém. E é nesse momento que Deus levanta Jeremias. Deus levanta Jeremias lá na Babilônia. E Deus fala para ele: você precisa começar a trazer uma mensagem para esse povo, dizendo para esse povo que são 70 anos, mas que os meus planos não serão frustrados. E ele começa a descrever em Lamentações tudo aquilo que ele viu de destruição. Porque quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele veio, ele produziu destruição mesmo. Foi morte, foi assolação, os velhos eles foram humilhados, as mulheres foram violentadas, muitas crianças foram mortas, e aí você fica estarrecido de ver tanta coisa terrível acontecendo. E aí você pergunta: aonde o Senhor está? Diante de tanta maldade, diante de tanta destruição, diante de tanta perversidade. E aí é natural que em alguns momentos a gente chegue a questionar a bondade de Deus e o amor de Deus diante de tudo isso. É como quando acontecem coisas ruins na nossa vida, que a gente não tem respostas para isso, e a gente pergunta: Senhor, onde que o Senhor está? O que o Senhor quer com isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Mas na verdade, tudo se trata de um afastamento de Deus. Porque uma vez que esse povo obedecesse ao Senhor e permanecesse nele, nada disso aconteceria, irmãos. Tem um texto em Provérbios, eu acho que está em Provérbios, Lucas, que diz o seguinte: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus. Então a gente acaba percebendo, Daniel, que nós é que somos responsáveis. E quando nós nos surpreendemos com a colheita, muitas são as vezes que nós nos posicionamos diante de Deus e a gente pergunta: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? O que o Senhor quer? Para quê? Por quê? O quê? E não nos faltam perguntas. Não nos faltam perguntas, o que nos faltam são respostas diante de tantas atrocidades. Por isso Jeremias, ele é considerado um profeta chorão, porque ele vivia lamentando, ele vivia chorando e ele vivia questionando, inclusive, a bondade desse Deus. Só que diante de tudo isso, mesmo com muitas perguntas, algumas respostas já haviam enviadas pelo Senhor, dizendo que seria um período necessário de 70 anos, que eles precisariam inevitavelmente passar. E aí a gente acaba percebendo que para cada momento e para cada lugar, Deus sempre coloca alguém. Porque Deus colocou lá na corte, na Babilônia, Daniel. Nesse mesmo período, Daniel foi colocado lá na corte e ele influenciou de uma forma poderosa todos aqueles que estavam lá. Da mesma maneira, Deus levantou Ezequiel para poder trazer a esperança ao povo, dizendo para o povo: olha, vocês precisam se dar em casamento. Porque quando o povo foi para o exílio, muita gente falou assim: isso vai acabar rápido, é uma questão de tempo. É igual a gente viveu na pandemia. Você lembra da pandemia? Quando a primeira semana fechou, o pessoal achou que na semana seguinte ia acabar. Só que foi um negócio que durou o quê? 1 ano e meio, 2 anos. Tudo bem com uma flexibilização, mas foi terrível. E muita gente achou que ia ser o fim.
Muita gente, Bruno, achou que não teria mais jeito. E muita gente cruzou os braços e ficou esperando. Se encostou no governo, achou que era melhor. Enquanto algumas pessoas se despertaram a se reinventar, a fazer de uma outra maneira, a de alguma forma entender que mesmo diante de uma paralisação, eu posso fazer a minha parte. E aí o que aconteceu? Eles começaram a pendurar as suas harpas nos salgueiros. E aí eles diziam: por que vocês não cantam uma canção que vocês cantavam lá em Jerusalém? Como nós poderemos cantar se a cidade está destruída, se está tudo em ruínas? E é nesse momento que Ezequiel, ele se levanta lá e eles dizem: ó, Deus manda dizer para vocês, vocês precisam se dar em casamento. Vocês precisam se movimentar, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês precisam se casar. Sabe por quê? Porque esse período vai passar, mas não vai passar agora. São 70 anos, então começa a se mover. Começa, sabe, a de alguma forma sair do seu lugar. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas houve um divisor de águas na história, né? Na nossa geração, que foi antes do Covid e depois do Covid. Tem muita gente que quebrou, Davi. Tem muita gente que quebrou, que não conseguiu se reerguer. Agora, tem muita gente que hoje está muito melhor do que antes. Tem muitas igrejas que fecharam. Muitas igrejas que eu conheço do nosso ministério, não fechou nenhuma igreja porque houveram aportes financeiros da nossa sede para que não se fechassem, Roberta. Eu conheço muitas igrejas que se fecharam. Agora, algumas igrejas, elas dobraram de tamanho. Algumas igrejas, elas triplicaram de tamanho. E eu vou citar o C de Cabo Frio. A gente triplicou de tamanho. E aí a gente pergunta, por quê? Porque a gente decidiu não recuar, não retroceder, não ficar paralisado. A gente já vinha num processo de tecnologia, de implantação. Dá uma olhadinha ali para o meio ali, tá vendo aquela câmera ali? Ali, tá vendo? Só aquela câmera ali, ela custa 20 mil reais. Eu estou falando só da câmera. Você está vendo aquela lente ali? Só a lente junto que está na frente da câmera, ela custa 11 mil reais. Então nós estamos falando de 30 mil reais. São 30 mil reais. Poxa vida, mas é muito dinheiro. Essa câmera aqui, ela custa 3.500 reais. Aquela ali custa 30 mil reais. Não, mas é câmera. Não. Existe uma diferença. E aí, as igrejinhas que filmavam no celular e que concorriam com as mega igrejas que tinham uma estrutura de som, uma estrutura de iluminação, uma estrutura de equalização, não conseguiram, sabe, junto com os seus membros. Então o membro da igreja A, ele não conseguia assistir o culto da igreja A, ele assistia o culto da outra igreja. Por quê? Porque o culto da igreja dele era muito ruim. E isso não é espiritual, isso não tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com organização, assim como na nossa vida. Muitas são as vezes, irmãos, que nós ficamos de braços cruzados esperando e simplesmente questionando o porquê de coisas ruins estarem acontecendo na nossa vida. Eu ministrei na quinta-feira passada ou no domingo e eu disse que todas as vezes que alguma coisa ruim acontece na minha vida, eu paro e eu penso, se o Senhor permitiu que chegasse na minha vida, é porque Ele já me deu força para eu conseguir vencer isso. Eu não sei como que vai ser. O que eu sei é que se veio, Ele vai me dar força para eu conseguir vencer no nome dEle. Agora, se a gente pratica um vitimismo, se a gente pratica um sentimento de medo, de desespero, de pavor e de abandono, a gente vai ficar paralisado. A gente vai esperar as coisas acontecerem ao invés de fazer com que verdadeiramente elas aconteçam. Hoje eu encontrei uma pessoa e fiquei muito feliz de encontrar essa pessoa, que há pouco mais de um ano atrás, essa pessoa estava com sentimentos de tirar a própria vida. Viveu um dilema, uma situação tão difícil na sua vida, uma questão tão, sabe, inesperada, que o chão dessa pessoa se abriu, e essa pessoa em alguns momentos da sua vida pensou em tirar a própria vida, e eu disse para essa pessoa, não é o fim, não acabou, porque não acaba quando a gente diz que acaba, porque quando estamos no meio de uma crise,
quando a gente está vivendo um tempo de deserto, a gente tem por hábito criar um reducionismo. A gente acha que aquilo ali é tudo. Eu tenho 45 anos, 44 anos, fazer 45. Aí eu vivo um tempo de deserto ruim. Aí eu falo, a minha vida acabou. E os 44 anos que eu vivi para trás? Não, então quer dizer que eu pego tudo que eu já vivi até hoje, eu resumo a uma fase, a uma semana, a um momento, a uma dor, a uma traição. Não. A gente não pode pautar a nossa vida a sentimentos e a emoções, sobretudo emoções, porque emoções são sentimentos de intensa duração, mas de curto período de tempo. E todas as vezes que eu pauto decisões minhas em emoções, eu vou me arrepender. Porque se eu estiver triste e eu decidir, segundo a tristeza do meu coração, eu vou me arrepender. Eu estava ouvindo o Diego Menin pregar um dia desse e ele falou o seguinte: nunca tome decisões quando você estiver alegre demais. Porque às vezes você está muito feliz e às vezes você está muito alegre. Aí aconteceram coisas boas na sua vida e aí você promete coisas no momento onde o seu coração está alegre, que você pode se arrepender. Nunca prometa nada no momento de tristeza, de apatia, de desânimo, de prostração, porque isso pode comprometer a sua vida. Então a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, para que a gente não se torne um profeta chorão, que escreveu o que escreveu aqui. Porque se a gente não soubesse de quem ele estava falando, naturalmente você acharia que ele estava dizendo de quem? Do diabo. Esse cara está falando do diabo mesmo, porque fez isso tudo nele aqui. Não pode ter sido Deus, sim ou não, gente? Então a gente vê como as emoções, elas têm o poder de influenciar nossa mente, de nos desvirtuar, de nos fazer achar que diante de uma situação difícil é o nosso fim. Porque o sofrimento, ele nos confunde. O sofrimento, ele tira a nossa paz. Mas se você parar para pensar, inclusive segundo a psicologia, quando uma pessoa, Davi, ela chega ao ponto de buscar ajuda de um psicólogo, e ela nunca, na família, ninguém fez terapia, ela nunca foi a um consultório de um psicólogo, existe muito preconceito com isso, mas se essa pessoa, ela, chegou até um consultório, Cíntia, é porque realmente a situação está terrível, desesperadora. Essa pessoa, ela se encontra num processo agudo de angústia, e um dos sentimentos mais sinceros que existe, Lucas, é a angústia. Porque quando você está feliz, você até pode esconder. Você pode falar assim, não vou demonstrar minha felicidade. Eu vou esperar acontecer, porque pode ser que não aconteça, e aí você consegue fingir. Quando você está um pouco triste, você também consegue disfarçar. Agora, quando você está angustiado, você não consegue disfarçar, porque você não quer nem estar com ninguém. A angústia é uma espécie de vazio que você sente aqui, que começa a carcomer você. Quem já sentiu angústia? Levanta a mão que eu quero conhecer você. É terrível. E você não consegue mentir para ninguém. E aí, o cara chega dentro de um consultório de psicologia e tudo que ele quer é se libertar daquela angústia. E aí a gente aprende na faculdade que se você tirar essa angústia dele por um momento, ele vai embora e não resolve o problema que está dentro dele. E essa angústia vai voltar. Então, o terapeuta, ele não pode tirar essa angústia, porque é exatamente essa angústia que vai fazer com que ele busque resolver definitivamente esse problema. Não é remediar, não é simplesmente ouvir uma palavra, aí procura o pastor, aí o pastor diz assim, vai dar certo, meu filho, fica tranquilo. O pastor não sabe nem o que é. Não, vai dar certo, meu filho, fica tranquilo. De repente até a mãe morreu, o pai morreu, não sabe. Não, vai dar certo. Vai dar certo como? Entende? Então, não são palavras humanas, mas é a palavra de Deus. Perguntaram para o Luciano Subirá se ele lia a palavra para poder pregar. Aí ele disse, não, eu comecei a ler a palavra para viver. Depois que eu comecei a me relacionar e ler a palavra para viver, em algum momento eu percebi que eu estava cheio e eu poderia transbordar. E eu comecei a transbordar nas pessoas. Então, se eu me alimento para alimentar os outros, eu vou continuar com fome.
Agora, a partir do momento que eu me alimento para viver e eu começo a transbordar, eu inevitavelmente vou conseguir alcançar algumas pessoas. Jeremias, ele foi levantado, eu disse que ele ficou na Babilônia, mas ele foi levantado em Jerusalém, enquanto Ezequiel foi levantado na Babilônia e Daniel foi levantado na corte. Então, para cada lugar específico que o povo de Deus estava, Deus levantou alguém. Na corte, Deus levantou Daniel. Na Babilônia, Deus levantou Ezequiel. E em Jerusalém, Deus levantou Jeremias. E para cada momento Deus levantou um arauto, uma voz profética que visava incentivar e fazer com que o povo olhasse para frente, porque é para frente que a gente tem que olhar. E aí eu canalizo essa mensagem para a sua vida e para a minha vida nesse ano de 2023, um ano que para muita gente foi um ano maravilhoso. Para quem esse ano aqui foi maravilhoso? Levanta a mão. Foi maravilhoso? Levanta a mão. Não foi todo mundo, foi minoria. Então, para algumas pessoas, eu não vou pedir para você levantar a mão, esse ano foi muito ruim. Para algumas outras pessoas, foi mais um ano que se passou. E aí a gente pergunta, o que vai fazer com que um ano normal se transforme num ano extraordinário? Será que é a bênção de Deus? Será que é a bênção de Deus? Não, eu vou pedir, eu vou na quinta do avivamento para a bênção de Deus cair sobre a minha vida. Não é a bênção de Deus, porque todo mundo aqui já tem a bênção de Deus. O que vai fazer a diferença é o meu posicionamento diante daquilo que eu quero. Não sei se você sabe disso, Bruno, mas os melhores restaurantes em Cabo Frio, eles ainda não foram abertos. Os melhores restaurantes em Cabo Frio, eles ainda não foram abertos. E eles serão abertos por pessoas que ainda estão num processo de incubadora, sonhando e projetando esses negócios. As melhores lojas de departamentos, elas ainda não abriram. As melhores startups, elas não foram lançadas. Porque ontem, aquilo que a gente gosta tanto, que é o Instagram, não existia. Existia ou não? Existia. Então todo mundo achava que o que era maravilhoso era o quê? O Facebook. Talvez você nem saiba mais o que é isso, pela sua idade. Mas todo mundo achava que era o Facebook. Até o momento que veio o Instagram. E daqui a pouco, você acha que vai ficar no Instagram? Não, vai vir outro que vai fazer com que haja um envolvimento de todos ainda muito maior. E aí quando surgir, algumas pessoas falaram assim, cara, como que eu não pensei nisso? Quem aqui já teve uma ideia? Eu queria ouvir isso. Quem aqui já teve uma ideia e falou assim, eu podia fazer isso, eu podia construir isso, e aí algum tempo passou e alguém fez a ideia, e você falou, eu tive essa ideia. Quem aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Algumas pessoas. Já teve uma ideia? Aí você fala assim, caramba, cara, eu podia ter tido coragem, mas quando você pensou nessa ideia, talvez você comentou com algumas pessoas, e algumas pessoas chamaram você de maluco. Algumas pessoas falaram com você, não, é impossível, não pode, não vai dar certo, não tem jeito. E você não acreditou em você. Jeremias não acreditou nele, irmãos. Jeremias não acreditou no chamado que Deus tinha para a vida dele. Porque se o cara fala de Deus do jeito que ele falou, mas pelo menos, irmãos, ele foi sincero. E é curioso que ele diz tudo isso que ele disse. Depois você lê em casa, que eu não vou repetir. Que foram atrocidades. Quando chega no final, alguma coisa dentro dele chama a atenção dele e diz para ele, meu irmão, pelo amor de Deus, a despeito de tudo que você está passando, a despeito de tudo que você está vendo, a despeito da missão que Deus colocou diante de você, se posiciona. Aí ele diz, eu quero, apesar de tudo isso, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esperança é uma das 3 virtudes teológicas. Existem 3 principais virtudes teológicas declaradas por Paulo. A primeira é a fé, a segunda é a esperança e a última, o amor. A fé, a esperança e o amor. Só que para
Jeremias, a esperança, que todo mundo diz que é a última que morre, mas se está na fila para morrer, em algum momento também morre. Um dia eu vi uma figurinha, um monte de gente na fila para morrer com uma forca. Aí tinha aquele bichinho, a esperança, sabe aquele grilinho, a esperança? Era a última que estava na fila. Aí eu falei, cara, é muita criatividade. Botaram a esperança na fila da forca. Mas se é a última, em algum momento morre. E quando até mesmo a esperança morre, o que a gente tem que fazer? Qual é o seu posicionamento diante desse ano 2023? Cara, eu estou doido que acabe logo esse ano. Porque eu quero, sabe, Lucas, eu quero viver um tempo novo em 2024. Eu estou doido para acabar esse ano. Porque esse ano foi difícil para mim. Mas você sabe o que vai acontecer no dia 31? Para o dia 1º? Fala para mim assim, nada. Não vai acontecer nada. É uma mudança de dia. Como de hoje para amanhã. Não muda nada. Só que nós temos a falsa impressão de que o ano e a vida vai mudar, porque o ano está mudando. Você sabe por que nós somos assim? Porque todos os seres humanos, eles acham, Roberta, que para as coisas mudarem do lado de dentro, elas precisam primeiro mudar do lado de... Mas isso é uma mentira. A verdade é que a nossa vida muda quando primeiro as coisas mudam do lado de... É do lado de dentro. Então, não fica animado quando você vai no shopping. Eu fui no shopping essa semana, Davi, e Papai Noel já estava em todo lugar, e eu ouvi aquela musiquinha tradicional da Simone, Então é Natal. Aquela música é deprimente, meu. Tira as facas de perto, pelo amor de Deus, senão eu vou cortar o pulso. Porque olha o que a música diz. Então é Natal, o que você fez? Ou seja, você não fez nada esse ano. Essa música é uma música acusadora, não é verdade? Então é Natal, o que você fez? O ano termina e começa outra vez. Aí você fala, meu Deus, eu não fiz nada. Não fiz nada. Tira as facas de perto, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente ouve e não dá conta do que a gente está ouvindo. Mas a gente entende que nós podemos ser protagonistas da nossa história. A gente, a despeito do que nós estamos vivendo, dias difíceis, de crise e de dificuldade, nós podemos decidir nos posicionar e ir em busca daquilo que nós queremos para as nossas vidas. É difícil? É difícil. As pessoas olham o Sei de Cabo Frio e as pessoas têm uma ideia. Tem uma pessoa que falou assim para mim, não, o Sei de Cabo Frio é uma igreja rica. Eu fiquei feliz. Eu fiquei triste. Eu fiquei feliz. Só que a pessoa, ela fala o que ela não sabe. Nós não somos ricos, nós somos organizados. É diferente. Porque quando você se organiza, você conhece onde estão os pontos negativos. A Dani, que é a secretária da igreja, sabe como é que funcionam as coisas aqui. Como é que a gente enxuga, como é que a gente aperta, como é que a gente espreme o tempo inteiro. E aí, as pessoas têm essa ideia. 30 mil reais numa câmera? Não, a igreja é rica. Quando eu assumi, não tinha nada aqui. Esse rapaz que está atrás da câmera, a gente usava a câmera dele emprestado, o tripé dele emprestado e uma placa dele emprestado. Glória a Deus, porque Deus usava a vida dele. Você pode aplaudir pela vida dele que ele emprestava? Só que em algum momento a gente decidiu, não, a gente vai comprar. Não, a gente vai investir. Não, a gente vai fazer. E quando a gente fazia, entendendo que a gente poderia fazer e ter uma estrutura melhor, quando a gente menos esperava veio a pandemia. E ninguém tinha equipamentos de câmera e a gente já estava no YouTube. Então, quando a gente entende que a nossa vida tem que andar para frente, que a gente precisa ser melhor do que a gente não tem que ficar se comparando com o outro. Agora, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Eu preciso entender que eu posso ser melhor todos os dias. Falei isso para um dia, uma pessoa que me procurou e falou assim, pô, como é que eu faço para poder melhorar? Porque, né, eu tô, inclusive o Netinho estava até aqui, né? Um dia desse, o Fonseca botou ele, eu fiquei muito feliz pela tua coragem. E uma pessoa me perguntou, como é que eu faço para poder melhorar? Aí eu falei, você assiste. Ah, não, mas eu tenho vergonha de me assistir. Eu falei, então, você não vai melhorar nunca. Porque, Aline, até hoje,
já estou no 6º ano como pastor aqui. Toda vez que eu prego aqui, eu assisto a mesma mensagem, a mensagem que eu preguei, eu assisto 3 vezes. Você multiplica isso por 80 mensagens, 90, 100 que eu prego no ano. Eu assisto 3 vezes a mesma mensagem. Até hoje você faz isso? Faço. Por quê? Você gosta de se ouvir? Não, eu corrijo o tempo todo. Posicionamento, fala, a linguagem. É assim, cara. Porque Glautinho falou assim para mim um dia desse: pô, para você é fácil. Aí eu falei: Glautinho, eu vou lá na igreja, eu abro a boca assim, ó, e saia tudo. Para mim é fácil, eu abro a boca. É a ideia que as pessoas têm, né? Para você é fácil isso. Você não precisa tirar as músicas novas. Na hora você... para você é fácil. Então, a ideia de que para o outro é sempre mais difícil é para quem? Para mim. Mas a verdade é que eu não estou disposto a pagar o preço. Eu falei para o Davi, posso usar você como exemplo, Davi? Davi estava mais gordinho, né, Davi? Vamos falar a verdade? Aí, quando chegou, ele estava magrinho aí. Aí, quando chegou em janeiro, ele colocou uma meta para ele. Uma meta. Em 23, ele ia fazer 200 treinos. Em 2023. Aí eu falei assim para ele: 200 treinos? Para o cara bater uma meta de 200 treinos em um ano, ele tem que treinar no mínimo 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Então, se nessa semana ele não treina 4, na outra ele tem que compensar, porque senão ele não vai bater a meta. E aí qual foi o resultado disso? Ele colocou isso para ele atingir. O objetivo não foi emagrecer. Mas o que aconteceu? Um melhor condicionamento físico e, obviamente, ele acabou perdendo peso. Então, a gente precisa saber o que a gente quer fazer na nossa vida, os lugares que a gente quer conquistar. A gente não pode ficar esperando Deus simplesmente: não, Senhor, me abençoa. E Deus lá de cima, mas, porque a Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, que em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então você já foi abençoado desde Gênesis 12. E eu também. Agora, eu não posso contar com a sorte, irmãos. Porque quem brinca com a sorte, quase sempre em algum momento encontra com quem? Encontra com quem? Com azar. Então eu não conto com a sorte. É igual o Zico no campeonato, quando jogava, que ganhou do Vasco, lamentavelmente. E no campeonato o Zico fez um gol aos 48 minutos no Maracanã. E foi o gol do título. O campeonato carioca em cima do Vasco. E o repórter veio no final do campeonato, botou o microfone na boca do Zico e falou: como que você se sente, cara? Um cara de sorte, aos 48 do segundo tempo, você fazer o gol do título. Aí o Zico disse: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais com a sorte eu me encontro. Quanto mais, oportunidades eu busco, mais portas se abrem em algum momento. Agora, depende daquilo que a gente vê. O Geraldo Rufino diz isso. Eu queria que você se colocasse de pé. Que as maiores oportunidades da vida do ser humano, as maiores, elas sempre se apresentam transvestidas de problemas, de dificuldades. Geraldo Rufino, um dos maiores empresários do ramo de logística do Brasil. Hoje, um palestrante aí, alguém que foi criado pela sua mãe até os 8 anos de idade. Negro, pobre, morava na favela, num lixão, comia comida do lixo estragada, morava num barraco de telha e todos os dias de manhã, um buraco na telha, quando clareava, refletia uma luz do sol que entrava dentro do barraco, e a mãe dele dizia para ele: meu filho, você está vendo aquela luz ali? Ele num barraco na favela. Você está vendo aquela luz ali? E ele falava: tô, agradeça por ela. É ter a capacidade de agradecer, mesmo você não tendo tudo que você quer. Ele comia comida do lixo estragada para sobreviver. Conseguiu vencer na vida. E eu tive a oportunidade de ver uma entrevista dele, que a repórter perguntou para ele: poxa, você é um homem negro, um homem pobre, né? Um homem que... E aí as pessoas, elas adoram colocar os rótulos, né, da pessoa. Como é que você se sentiu? Você não sentiu ser rejeitado? Você não tem complexo porque você comeu comida do lixo estragada? Aí ele falou: complexo? Eu tenho imunidade. Não é qualquer coisa que eu como que faz mal ao meu estômago, não, meu irmão.
Eu tenho imunidade, eu não tenho complexo. Você entende a forma como ele decidiu olhar a vida? Porque as pessoas, elas sempre vão olhar com um olhar de vitimismo. Ah, não, poxa, você não teve isso, você não teve aquilo. Não, em Cristo eu tenho e sou todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu finalizo essa mensagem dizendo para você, de tudo que eu disse aqui, o que verdadeiramente você quer viver? Eu não estou perguntando o que você está vivendo. Eu não estou perguntando como é que está a tua vida. Eu estou perguntando o que você quer viver. Ah, eu quero viver o melhor dessa terra, como a palavra de Deus diz. Você está disposto? Você está disposto a fazer a sua parte? Então vamos caminhar. Então vamos entender que vai ser difícil, vai ser sacrificante, mas sempre será possível no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Sua bondade me seguirá, Senhor. Quero orar com você. Queria que você fechasse os seus olhos. Mas eu gostaria, nessa noite, diante da palavra de Deus, que você, se essa palavra tocou no seu coração, se foi o Espírito Santo e não eu, mas se de alguma forma você foi tocado e você entende que, sabe, a verdade é que a responsabilidade é minha, eu me queixo de coisas, de pessoas, mas eu sou responsável. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus? Então eu não sou responsável por tudo que acontece na minha vida, mas eu sou responsável por de que forma eu me comporto diante de coisas que acontecem na minha vida. Então, se essa palavra de olhos fechados falou com você, eu não vou chamar à frente, mas, sabe, se você realmente gostaria que o Senhor, Ele pudesse, de alguma forma, evidenciar e manifestar a graça dEle de uma forma palpável e sensitível a você, para que você possa verdadeiramente se posicionar, eu queria que, num sinal de rendição, você levantasse uma de suas mãos. Porque quando levantamos as nossas mãos aos céus, nós estamos declarando que estamos rendidos, totalmente rendidos, que não apresentamos nenhuma resistência e da mesma forma, assim procedemos diante de Deus. Quando levantamos as nossas mãos aos céus diante dEle, nós estamos declarando para Ele: Senhor, nós estamos aqui totalmente rendidos ao Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu quero pedir ao Senhor, onde quer que haja uma mão erguida, que o Senhor assuma o controle. Eu insisto com essa oração porque eu acredito que tudo que precisa acontecer com o homem é definitivamente o Senhor assumir o controle. Assumir o controle das emoções, Pai, para que as emoções não venham roubar, para que as emoções não venham tomar a frente, para que as emoções não venham fazer com que decisões erradas possam ser tomadas. Assuma o controle da família, Senhor, e que através da Tua palavra esse homem e essa mulher possam ter como exemplos a Tua palavra diante daquilo que precisa ser feito. E ao invés de querer a todo momento a mudança do outro, por que não entender que tudo pode começar através da minha mudança, da minha vida? Assuma o controle, Senhor, da casa, das finanças, fazendo com que as pessoas entendam que não se trata de quanto se ganha, e sim da forma como se gasta e se administra. Nos dê a capacidade, Pai, de aprender com os nossos erros, para que possamos viver dias melhores. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda toda a ação do inferno sobre as nossas vidas. Derrama sobre a vida desse homem e dessa mulher, Pai, um óleo novo, uma unção nova, uma graça que possa produzir um refrigério de alma, uma paz de espírito. Dê a esse homem e a essa mulher uma clareza de entendimento, que ao olhar para as situações e os desafios da vida, que eles possam perceber aonde estão, ó Deus, as coisas que precisam ser mudadas, o que precisa ser feito e o que precisa deixar de ser feito. Nós oramos com fé, Pai, pedindo uma intervenção do Senhor. Se existe alguém aqui nessa noite que entrou com uma impossibilidade, com uma necessidade de cura, com uma necessidade de uma porta aberta, nós queremos entregar ao Senhor essa necessidade, essa petição, e queremos declarar o haja do Senhor na vida desse homem e dessa mulher.
Pai, nos atraia, Pai, para a Tua presença. Honra essas pessoas, Senhor, que vieram aqui hoje, numa noite chuvosa, numa noite de incertezas, porque caiu muita água lá fora, mas eles decidiram a melhor parte, eles decidiram e acreditaram que se eles viessem aqui, iria valer a pena. Por isso, muito obrigado, Senhor, porque valeu a pena. Nós oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Levante sua mão direita aos céus e diga: ainda bem que eu vim. Vá em paz, que Deus abençoe você. Aleluia. Glória a Deus.